Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a autora Clarice Lispector, primeiro dando um leve resumo do que foi o modernismo. Antes de tudo, deixa eu apresentar o grupo, né? O grupo é composto por mim, Milena, Tiele, Cassiane, Beatriz, Juliana e Isabela. Então, o modernismo foi um movimento literário que começou no ano de 1922 com a Semana de Arte Moderna de 22. Trouxe questões como ruptura com os modelos artísticos convencionais e toda uma questão de independência cultural. O modernismo foi dividido em 3 fases, e a primeira delas eu vou falar agora. Durou de 1922 a 1930 e foi conhecida como fase heróica. Trouxe questões como renovação estética e quebra de padrões artísticos. Nessa geração, destacam-se autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Continuando sobre a segunda fase do modernismo. Essa fase, conhecida como Geração de 30, durou de 1930 a 1945. Nesse período, no Brasil, tinha chegado ao fim a política do café com leite e acontecia a Era Vargas. Além disso, no contexto global, ocorria também a Segunda Guerra Mundial, que, vale lembrar, começou no ano de 1939 e terminou em 1945. A famosa Geração de 30 tinha preocupações com questões políticas e também sociais, principalmente em relação ao Nordeste e todos os problemas que a região enfrentava na época. Durante essa geração, destacaram-se autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e, claro, Cecília Meirelles. Continuando sobre a terceira e última geração modernista. Essa geração, conhecida como Geração de 45, focava na pluralidade das formas estéticas e também no experimentalismo linguístico. Como contexto histórico, chegava ao fim no Brasil o fim do Estado Novo, e também o fim da Segunda Guerra Mundial, consequentemente, início da Guerra Fria. Essa geração era conhecida como uma geração mais formalista, e destacaram-se autores como João Cabral de Melo Neto, na poesia substantivada, Guimarães Rosa, nas prosas poéticas, e por último, mas jamais menos importante, nossa querida Clarice Lispector, que trabalhava questões sobre mergulhar profundamente na subjetividade do ser, e que, claro, é o foco principal desse trabalho. Exposed da Clarice Check! Brincadeiras à parte, galera, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da biografia da Clarice Lispector. Nossa querida autora nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade de Shechelnik, localizada na Ucrânia. Ela veio com seus pais em março de 1926 para o Brasil, fugindo do antissemitismo que estava sendo disseminado na Rússia durante a Guerra Civil Russa. Quando ela chegou por iniciativa de Pinkos, o pai dela, todos mudaram de nome, com exceção de Tânia, a irmã. O pai se tornou Pedro. A mãe, que se chamava Mania, se tornou Marieta. Leia se tornou Elisa. E Aya, que significa vida ou Clara, se tornou nossa querida Clarice Lispector. Ela passou sua infância com sua família morando em Maceió, em Recife, nesse casarão aqui, e em 1925 ela se mudou para o Rio de Janeiro. Há boatos de que sua mãe teria contraído sífilis depois de ter sido estuprada por um dos soldados russos. E para Benjamin Moser, o autor do livro Clarice, a autora se sentia predestinada a salvar a sua mãe. Entretanto, o peso dessa falha ecoaria em toda a sua vida e obras. Em 1940, seu pai morreu, e como consequência disso, Clarice se afastou da religião judaica. Em 1943, com apenas 19 anos, Clarice publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Infelizmente, em 1977, vítima de um câncer de ovário, nossa querida autora morreu. Entretanto, o seu legado reina até hoje como uma das maiores vozes da literatura brasileira. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro. Ela escreveu romances, contos, crônicas e literaturas infantis. Dentre as principais obras temos: em primeiro lugar, temos Perto do Coração Selvagem, que foi um dos primeiros romances escritos por Clarice. Nele se passa a história de uma menininha chamada Joana, que cresceu somente com seu pai, já que a sua mãe morrera cedo. Durante todo o livro é perceptível o conflito entre morte e vida, bem ou mal, amor e ódio e a crise do indivíduo. Em segundo lugar, temos Os Laços de Família, que é uma coletânea que reúne 13 contos. Todos eles se interligam por representar os impasses de um relacionamento familiar. Em terceiro lugar, temos A Paixão Segundo GH. GH era uma mulher sem nome e bem-sucedida profissionalmente, porém que não conhecia sua própria identidade. Portanto, ela busca durante toda a história o conhecimento interior, tornando como característica do romance uma profunda reflexão existencial.
Em quarto lugar, temos A Descoberta do Mundo, que reúne 468 crônicas publicadas originalmente na coluna semanal que a escritora mantinha no Jornal do Brasil. Como sugere o título, a coletânea aborda diversos temas sob o olhar de quem observa o mundo pela primeira vez, ou seja, a descoberta do mundo. E em quinto lugar, temos A Hora da Estrela, que foi o último romance feito pela escritora, que ela cria nele um personagem narrador fictício. E ao longo de toda a obra ele reflete os seus sentimentos e o de Macabea, que é uma jovem nordestina, a protagonista da obra, tratando-se de um romance de cunho fortemente autobiográfico. Em sexto e último lugar temos A Felicidade Clandestina, que reúne 25 contos. A coletânea é bastante heterogênea, tanto no que diz respeito à sua forma e tanto no seu conteúdo. Com um forte cunho também autobiográfico, o conto A Felicidade Clandestina possui duas protagonistas. Uma delas era uma menininha baixinha, egoísta, sardenta, e a outra era sua colega, que era uma leitora totalmente Oi, gente, hoje eu vou falar sobre esse conto, Felicidade Clandestina. Ele foi lançado em 1971, junto com vários outros contos no livro, também chamado Felicidade Clandestina. Ele possui um narrador em primeira pessoa, uma narradora em primeira pessoa, que narra sobre sua experiência para conquistar o livro Reinações de Narizinho, do autor Monteiro Lobato. Você ouviu Monteiro Lobato, você sabe que vai rolar uma polêmica aí, né? Aliás, saudade de um barraco, né, minha filha? Então, esse livro, Reinações de Narizinho, ele era de uma garota má que sempre inventava mil desculpas para não emprestá-lo. Até que um dia, depois de muitos dias, depois de muita insônia, depois de muita ansiedade, a mãe dessa menina percebe e entrega o livro para nossa narradora. Ela não consegue descrever a felicidade que está sentindo, mas tem uma frase que eu acho que descreve muito bem. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Muito Clarice. Felicidade Clandestina, percebe-se algumas características que são comuns às obras de Clarice, tais como o uso de metáforas, antíteses e protagonistas femininas. Fica explícito nos trechos. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio ruivados. E também, no trecho, no caso, essa seria a descrição da garota má, agora da nossa narradora, como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Da mãe, antítese fica em todo o conto, né, percebe-se, e no caso, uma metáfora que eu achei seria cabelos livres, cabelos soltos, etc. A análise psicológica dos personagens. Clarice não nomeia suas protagonistas, porque ela quer que eu me identifique, ela quer que você se identifique. Ela as caracteriza psicologicamente. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. E a nossa narradora, paciente, calma. Quem nunca teve uma arqui-inimiga de infância, hein? Ela quer que aconteça isso comigo e com você. Por isso ela faz essa análise psicológica. Reflexão sobre cenas do cotidiano. Essa história é uma história simples de uma menina que queria um livro emprestado de outra menina. São histórias que poderiam ter acontecido comigo, com você. Se passa em Recife. O tempo era cronológico. Nós podemos perceber ao longo do conto. No outro dia, após horas. Narração feita pelos próprios personagens. O narrador é de primeira pessoa e fica explícito no trecho. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Por último, uma das características mais marcantes dos contos e romances de Clarice, a epifania, que seria um momento de grande revelação que leva a um processo de autoconhecimento e um momento de lucidez sobre as coisas e o sentido do mundo. Na opinião do nosso grupo, de acordo com a nossa análise, esse momento epifânico se dá ao final do conto, em que a nossa protagonista e narradora fala: não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então, todo esse processo, todo esse sofrimento para conquistar esse livro levou ao amadurecimento da nossa protagonista. Essa foi a nossa análise, espero que tenham gostado. Muito obrigada. Tchau. Olá, galera. Tô zoando, gente, nós vamos falar sério nesse trabalho. Então vamos lá. Como vocês já sabem, nós estamos abordando sobre o conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. E agora eu vou pontuar para vocês algumas características que são da terceira fase modernista e que estão presentes no texto de Clarice Lispector. Então, gente, a prosa de Clarice,
ela pode ser classificada como uma prosa intimista, porque ela aborda bastante a temática psicológica dos personagens, uma característica intimista, subjetiva do olhar de cada personagem, como a gente pode ver nesse trecho. Se vocês quiserem pausar para ler, ela vai abordar aqui sobre os sentimentos de uma certa personagem que aparece no texto. E isso é bem característico dela e desse momento da fase modernista. Então, gente, outra característica que nós podemos perceber nesse conto, e que é da geração de 1945, é a linguagem acessível. Tanto que quando a gente lê o texto, a gente consegue entender todas as partes, e eu acredito que essa característica seja do modernismo no geral, mas ela também está presente nessa fase. Bom, gente, outra característica que a gente pode observar no texto de Clarice é a temática humana e social. Bom, até em uma das partes do texto a gente percebe uma desigualdade social bem presente, né? Uma personagem, que é a narradora, ela tem uma condição de vida bem precária, ela não tem condições de ter uma casa, ela mora num cortiço, não tem condições de ter um livro, enquanto que a outra personagem, que contracena com ela, tem uma condição de vida melhor, o pai dela é dono de uma livraria. E, portanto, a gente pode perceber que essa temática social, ela está presente, mesmo que de forma implícita, nesse texto. E também vale ressaltar que a narradora, ela sofria uma certa humilhação por ter essa condição aquisitiva menor, por parte dessa menina que tinha mais poder, melhores condições. Então, gente, outra característica que a gente também pode ver é a descrição física das personagens, como é possível perceber nesse trecho. Ela fala, ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. E esse é um olhar também da narradora quanto a essa personagem, mais uma vez mostrando o quanto esse olhar intimista está presente na obra. Então, gente, essas são as principais características da terceira fase modernista que nós conseguimos observar no texto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. E agora nós vamos para outro assunto. Fique aí com a gente. Voltei. Tô zoando, gente. Vou encarar a Isabela séria de novo. E agora vamos lá. Vamos falar agora sobre Felicidade Clandestina. Vamos fazer uma análise do próprio texto em si, do que o texto queria nos falar e por que, afinal, que se chama Felicidade Clandestina. Bom, gente, então a gente acredita que o tema central desse conto seja realmente a felicidade. Mas o que seria, né, essa felicidade? Uma vez eu ouvi uma frase que diz que felicidade é um estado de espírito, é um sentimento que a gente vive, que a gente sente quando a gente não quer fazer mais nada, mas sim paralisar, sabe? Num momento, num fato, num contexto. E isso nos traz uma paz, um estado de espírito de muito êxtase, muita felicidade, muita alegria. Isso seria a felicidade em si. E a gente acredita que nesse conto a felicidade para a narradora seja realmente a leitura, o universo literário, um livro que era o que ela mais amava, era o que ela mais queria, e ela entrava nesse estado de felicidade tão grande. Então, por que essa felicidade dela era clandestina? Porque esse sentimento, ela tinha ele, mas de qualquer forma ou outra ela iria perdê-lo. Porque ela teria que devolver o livro, e então esse sentimento seria meio que arrancado dela, esse momento de êxtase, de maior alegria. Não era propriamente dela, mas sim emprestado, digamos assim. E tanto que por várias vezes ela finge que não tem o livro só para ter o prazer novamente de redescobri-lo e ter esse sentimento novamente de felicidade. Por isso que é uma felicidade clandestina, um sentimento clandestino. E de qualquer forma, ela tenta não se conscientizar quanto a esse sentimento para que ele não se acabe. Ei, gente! Eu vou relacionar rapidamente o nosso conto Felicidade Clandestina com a atualidade. A gente pode perceber que as duas personagens vivem em mundos muito diferentes. Uma com acesso
aos livros de forma assim muito fácil, com seu pai dono de livraria, e a outra tendo que pedir os livros emprestados para amiga, né? Não querendo tornar nosso vídeo algo político ou qualquer coisa assim, não é a nossa intenção, mas o governo brasileiro tem uma proposta de aumentar as taxas e os impostos sobre os livros, fazendo com que os preços possam aumentar em até 12%. Isso só vai servir para que a diferença de acesso à cultura e à informação seja ainda maior entre as camadas da sociedade. Até que ponto esses impostos vão valer a pena? Então, chegando no final desses nossos vídeos, uma vez uma pessoa me disse que viver sem ler é perigoso, porque te obriga a acreditar no que te dizem. E realmente isso, né, gente? A leitura, ela te torna conhecedor, te torna capaz de ter suas próprias motivações, suas próprias ideias. E não só a leitura de livros didáticos, de literatura, mas leitura de tudo. A leitura é a base do conhecimento. É com ela que você vai se tornar alguém melhor. Olha a quantidade de benefícios que tem. Se você der uma rápida pesquisa na internet, você já acha um monte de coisa que ela vai te proporcionar. Então é isso. Muito obrigada por assistir toda essa saga de vídeos que a gente fez. E a gente espera pro próximo. Beijo!